Olá, seja bem recebido, seja bem recebida por aqui. Esse aqui é o Domínio Holding e Proteção de Patrimônio, Família e Empresa. E sabe o que é isso? É um quadro em que toda semana eu tenho aqui aulas verticais, mesmo aulas que são para tornar os alunos de advogados comuns em advogados especialistas. Esse canal, gente, ele é destinado para os meus alunos da especialização em holding e proteção de patrimônio, família e empresa e os alunos da rede da advocacia protetiva. E eu não posso deixar de mencionar que os meus alunos mentorados têm um canal especial de contato comigo, onde eles podem solicitar temas que são temas de impacto nos planejamentos sucessórios e nas holdings deles. E esse aqui é o caso de um tema pedido pelos alunos, que é: quais são os efeitos jurídicos da posse no planejamento patrimonial e sucessório? Como é que funciona essa coisa da posse? Aí olha aqui para mim. A posse, gente, como vocês já sabem, ela é uma situação de fato. A posse é uma situação de fato. E a posse é muito útil no planejamento patrimonial e sucessório e também na holding. Muitos assuntos que os advogados normais acham que não tem nada a ver com posse, na realidade podem ser resolvidos com a posse. Então, às vezes são dois irmãos que brigam por ser donos e aí eu resolvo com a posse. Às vezes é o cunhado e a cunhada que tem um desentendimento com relação a certos casos do patrimônio e que a gente pode resolver com a posse. E a gente tem também permissões e autorizações para ter a posse ou para deixar de ter a posse. Então, falar sobre holding e sobre planejamento é falar sobre posse, tá certo? Bora conversar. Qual é a função patrimonial e protetiva da posse? Primeiro, gente, a gente tem a natureza jurídica da posse, que a posse é uma situação de fato. Olha aqui, ela é uma situação fática, que é juridicamente tutelada. A gente começa a tutela da posse no artigo 1196 do Código Civil e a gente vai até o 1224. Olha aqui para mim. Toda posse tem uma dimensão econômica, ou seja, toda a posse tem uma autorização para que eu mesma esteja ali em cima, por exemplo, um contrato de locação, um contrato de comodato, e tem um efeito econômico ou pecuniário quando alguém precisa declinar da sua posse para me ceder espaço. Esse conceito econômico da posse é o que leva a muitas indenizações em casos familiares. Por exemplo, quando um dos dois está na posse da casa e permanece ali residindo sozinho, há a possibilidade do outro requerer a indenização pelo uso exclusivo dessa posse. Eu sei que vocês vão dizer: ah, mas e se tiver filho? Se tiver filho, eu não estou sozinho residindo no imóvel, os filhos também estão utilizando bem. Então, eu não tenho a utilização exclusiva dessa posse. E aí, gente, qual é, por exemplo, a importância da posse no planejamento patrimonial e sucessório? É importante que a gente diga que a posse integra o ativo econômico familiar e a posse gera efeitos patrimoniais, fiscais e sucessórios, mesmo antes da titularidade formal. Volta aqui para mim. A posse, então, compõe o volume de ativos de uma família, apresenta a apreciação econômica independente da propriedade e é motivo de solução de litígios e inclusive de remuneração para aquele que não está utilizando bem. Tomando por base esses três elementos que caracterizam a posse no planejamento patrimonial e sucessório, cabe a gente olhar para a classificação da posse para dela extrair determinados efeitos que são efeitos às vezes desejáveis e às vezes indesejáveis dentro de um planejamento sucessório. Vamos dar uma olhadinha na classificação. A posse pode ser classificada num primeiro momento em posse direta e posse indireta. E o que a gente usa para olhar para a posse direta e para a posse indireta é a relação jurídica que origina essa posse. Então, olha aqui para mim. Nós vamos dizer que existe posse direta e indireta
Quando a gente tem uma relação jurídica anterior que desdobra a posse. Ah, Simone, eu não entendi. Quando eu sou um possuidor, que também posso ser o titular do bem, e eu estou na posse exclusiva daquele meu bem, não há falar em posse direta ou indireta. No caso de um proprietário singular de domínio consolidado, ele tem a posse, que é a situação fática de estar em cima do bem. Quando eu começo a ter circunstância de classificação jurídica da posse, quando eu tenho um pacto, um contrato, um instituto jurídico incidente nesta relação. E aí, daquela minha relação de simplesmente posse, lá do artigo 1196, eu passo a ter uma triangulação contratual. E alguém, por uma relação contratual, acaba obtendo a autorização para ter a posse do bem. Isso acontece no comodato, isso acontece no contrato de locação, isso acontece no contrato de arrendamento, e isso acontece em qualquer pacto em que haja uma relação contratual com um fracionamento possessório. Aquele que tem a autorização para estar sentado em cima do bem é o possuidor direto, enquanto este, que é originalmente o dono do bem e que é originalmente aquele que tinha a posse, é o possuidor indireto. Mas veja, eu tenho uma relação jurídica contratual incidente para desdobrar a posse. Então, não há falar em posse direta e indireta quando o possuidor é singular. Ah, Simone, como assim? A pessoa que é dona do bem e ela mesma é possuidora, ela é dona do bem e ela mesma possui, ela tem posse. Ah, mas eu tenho posse direta. Não, meu amor, você vai ter posse direta se você tiver uma relação jurídica de desdobramento possessório. E essa relação jurídica de desdobramento possessório gerar para você a entrega desse bem e imediatamente você está em cima do bem, enquanto o outro, aquele de quem originou-se, está somente indiretamente, porque tem alguém que está com o bem diretamente. Então, não há posse direta ou indireta com um titular exclusivo, certo? Depois disso, a gente tem uma outra classificação, que é a posse nova e a posse velha. O que é essa posse nova e a posse velha? Está no 924 do CPC. A posse nova, gente, olhem aqui para mim. Posse nova e posse velha. E o que isso tem a ver com planejamento sucessório? A posse nova é aquela que acontece menos de um ano e um dia. A posse que acontece menos de ano e dia é posse nova. E a posse que acontece mais de um ano e um dia é posse velha. O que isso tem a ver com o planejamento? A gente tem uma regra de que é possível deferir antecipadamente a tutela requerida pelo particular num ambiente de jurisdição sumaríssima se a pessoa está falando de posse nova. Então, tem direito a liminar possessória aquele que está há pouco tempo em cima do bem. Porque se já faz mais de ano e dia que você está em cima desse bem, meu amor, não vem me trazer a tua pressa para dentro de casa agora. Então, quem tem posse nova tem direito à tutela rápida e liminar. Quem tem posse velha perde a possibilidade de acessar a este direito. E o que isso tem a ver com planejamento patrimonial e sucessório? Quando eu preciso acessar um determinado bem
ou que um dos irmãos se assenhorou, ou que uma cunhada, uma tia, uma amiga, um vizinho se assenhorou, eu não posso deixar passar mais de 1 ano sem tomar providências. Eu preciso tomar providências imediatas para que a posse ainda seja nova, para que nos meus interditos possessórios eu possa fazer uso da tutela rápida, da imediatidade, da urgência de retomada deste bem. Depois disso, nós temos a posse justa, injusta, de boa fé e de má fé. Dá uma olhada aqui para mim. Dizemos que a posse é justa quando ela não é uma posse de má fé, quando ela não é uma posse injusta. E o que é uma posse de má fé? A posse de má fé é aquela posse em que o possuidor tem ciência do vício da aquisição possessória. O cara tá ali, ele sabe que tá errado, sabe? Quando a gente tem uma posse de má fé, a gente tem efeito nos frutos dos bens. Aí vocês vão me dizer, Simone, mas isso aí eu não sei direito, essa coisa de posse eu não acho que é muito aplicável para mim. Eu posso dizer para você que na advocacia a gente tem 7 áreas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 áreas em que a gente precisa se desenvolver para que a gente tenha 100% de aproveitamento. Uma dessas áreas é a comunicação com o cliente. A outra dessas áreas é a comunicação externa, aquela ideia do marketing. Tem 3 áreas que são áreas do método, que fazem com que se facilite a vida e seja muito mais leve, advogar mais criativo e muito mais rentável. E tem uma dessas áreas aqui, ó, que é essa aqui que eu vou colocar deste jeitinho, que é a parte técnica, é o domínio da parte técnica. E que parte técnica é essa que eu estou falando? A parte técnica da zona cinza. Ai, Simone, que parte técnica é essa da zona cinza? Você já ouviu falar que nós temos aqui 3 círculos, que é o direito empresarial, o direito das sucessões e o direito de família, e que dentro desses 3 círculos existem zonas que são acinzentadas, que inclusive um colega meu lá na faculdade me disse que escreveu um texto há muito tempo atrás, ele chamou essa zona de zona cinzenta. Eu adorei, porque é bem essa ideia de zona cinza. Então, Marco Carão, meu grande abraço para você. Essa zona cinza é uma zona gris, que ela não é nenhuma coisa e nem outra. E em breve isso vai ser um ramo do direito. Aguardem o que eu estou dizendo para vocês. Eu afirmo que vai ser um ramo do direito. Porque é muito diferente ter isso fora desse ramo do direito. Assim como antes ninguém achava que tinha uma parte possível do direito chamada família e empresa, aguardem para verificar que se nós não vamos ter um ramo do direito dedicado à sociedade familiar. Em breve nós teremos. A parte técnica dessa zona cinza, ela envolve, gente, todo o direito civil. E dentro dele, as questões possessórias. Se você não sabe qual das 7 áreas que você está devendo, ou se você não chegou num percentual de faturamento do que você quer, eu quero 6 milhões por ano, eu quero 10 milhões por ano, eu quero 1 milhão por ano, eu quero 10 mil reais por mês, eu quero 3 mil reais por mês, não importa o que você quer. Se você ainda não chegou no lugar financeiro que você quer chegar, entra em contato com o meu time, descobre aqui nesse vídeo como é que faz para fazer o diagnóstico, que se esse diagnóstico ainda for gratuito, você vai fazer uso de uma ferramenta que eu desenvolvi para diagnosticar qual parte da sua advocacia está faltando. E se for zona técnica, você já sabe o que você tem que fazer. Se for o marketing, você também já sabe o que fazer. E essa ferramenta ela vai te dar o passo a passo para o próximo passo. Então, ela foi desenvolvida para isso. Voltando então para a posse, para os efeitos da posse, o possuidor de boa fé é o possuidor que pode receber frutos e que pode fazer uso do direito de retenção das benfeitorias úteis e necessárias. E que também pode levantar as voluptuárias. E aí vocês vão dizer, mas isso não tem nada a ver com planejamento patrimonial necessário,
patrimônio. Aí eu vou dizer, será, meu amor? Será que quando a gente está no inventário e um herdeiro está em cima da terra, explorando a terra, será que a gente não tem fruto durante todo o processamento do inventário? Como que eu vou saber se esse fruto pertence ao espólio ou se esse fruto pertence ao herdeiro? Eu vou saber a partir da legitimidade da posse. E para transformar uma posse em legítima, eu tenho certas características. E para indicar que essa posse é ilegítima, eu tenho determinadas outras características. Então, se você é um advogado especialista que domina a parte técnica da zona cinza, com todo o direito civil, família e sucessões inclusive, mais o direito empresarial especificamente, que também é parte do direito civil, e também as questões ali que são familiares, você está sabendo que você vai precisar notificar a mora dessa entrega sucessória. E você notificando a mora, você transforma os frutos de devidos àquele irmão que está em cima do bem para frutos devidos ao espólio. Então, olha a sacada, se o inventário levar 15 anos de rendimento dessas terras é muito dinheiro para a gente deixar simplesmente na mão de alguém, porque a gente não sabe a parte técnica. Além disso, gente, a gente tem ainda a posse ad usucapionem. O que é essa posse ad usucapionem? A posse ad usucapionem no planejamento sucessório e nas holdings é uma posse que dá origem ao usucapião. É uma posse em que se encontram presentes todos os requisitos ensejadores da relação jurídica de usucapião, inclusive o animus domini. E por que isso é importante? Porque, eventualmente, algum irmão consegue usucapir um bem que é do condomínio de herdeiros. Por quê? Por uma posse exclusiva. E aí, gente, essa usucapião de área condominial é uma usucapião super específica. Ela é uma usucapião super cuidadosa. E por que nos interessa saber sobre isso? Porque os prazos de usucapião móveis são muito pequenos. É 3 anos para ordinária e 5 anos para extraordinária. Se você tem algum cliente que tem bens móveis, que hoje é a grande parte da riqueza e está na posse de alguém por 5 anos, já há ensejo para aquisição de usucapião. Basta provar o animus domini e a posse ad usucapionem. Quais são os efeitos jurídicos de estar na posse? Aqui eu fiz uma lista para vocês estudarem e aprofundarem. A aquisição dos frutos, aquilo que a gente disse, é do espólio ou é do herdeiro? Responsabilidades por perdas e deteriorações, então vamos pensar que eu perdi a safra toda. Sou responsabilizado ou não? Tenho que indenizar meus irmãos? A proteção possessória via os interditos possessórias, as ações lá de reintegração, manutenção e o próprio interdito proibitório, e o direito de retenção e a indenização por benfeitorias. Quem tem a posse de boa-fé, indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis com direito de retenção, e também o levantamento das voluptuárias. Quem tem posse de má-fé, só as necessárias, sem retenção. Ai, Simone, isso aqui a gente não usa no planejamento sucessório, ninguém usa. Olha aqui para mim. Toda vez que eu tenho que tirar um empregado de dentro das terras lá no agro, eu faço um pedido possessório, geralmente, né? Porque o empregado está lá e se eu deixar passar o tempo, ele vai receber a terra por usucapião. Mas, olha aqui, se a posse do empregado for de boa fé, ele tem o direito de ficar em cima da terra até que eu pague para ele sair e inclusive viabilize um novo lugar. É o direito de retenção, é o direito de permanecer na coisa até que eu seja indenizado. E também preciso indenizar as benfeitorias que ele fez. Então, se ele construiu uma casa, ele fica lá sentado esperando que eu, que sou o dono da terra, pague a casa inteira para ele. Se ele estiver de má fé, aí ele não tem o direito de ficar em cima da terra. Ele só vai ter o direito de receber essa indenização. Tá vendo como isso é muito útil para o planejamento sucessório? Eu posso planejar quem vai ficar com a posse, inclusive com a responsabilidade de defesa, tá bem? Dito isso, gente, a gente tem
Posse e fenômeno sucessório. A gente tem uma transmissão da posse com os mesmos caracteres de que ela foi adquirida. A gente tem a possibilidade de ocupação dos bens do espólio. E essa ocupação dos bens do espólio pode gerar uso capião ou não, a partir de ser uma posse precária ou uma mera detenção. E aqui a gente tem um RESP, que é 1.315.223, que identifica a necessidade de pagamento de aluguel. Então, olha aqui, a ver com o planejamento sucessório. E a posse de bens comuns com efeitos de pagamento dos tributos e efeitos sucessórios. Aí vocês vão olhar para mim e vão dizer, Simone, mas eu posso usucapi no planejamento? Como é que eu faço? Quem está na especialização vai lá no módulo, que é o módulo que está indicado aqui, ó. Pega o seu planner, olha aí, junto comigo logo no início. Esse módulo aqui, que é o módulo dos direitos reais e da uso capião, olha lá, tem o módulo 11, que é a tutela jurídica da posse, exatamente disso que a gente está falando. E se você já estudou essa aula, vai onde está lá o módulo 11 do seu estudo, e você vai saber exatamente o que você estudou sobre isso. E aí você sabe se você já tem a organização a partir daquela pessoa que já sabe a parte técnica, ou se no DDA, na sessão diagnóstica de advocacia, a parte técnica ainda é problema para você. Eu botei aqui mais uma decisão do STJ para que vocês possam se organizar nesse sentido da posse, e aí coloquei algumas questões importantes relacionadas às holdings e usufruto, à propriedade fiduciária, os instrumentos de garantia e as cláusulas de administração e posse do sistema hereditário ou dessas cotas sociais. E aí, gente, aqui é o the book is on the table, que nem a gente diz, né? São as oportunidades jurídicas e econômicas, olha só. Herdeiro que ocupa bem comum, coloquei ideias, posses não registradas de imóveis aí, conflito entre o usufrutuário e no proprietário, posse precária de bem da holding é posse comum pós-mortem. E aí coloquei instrumentos que são preventivos e qual é o resultado prático que você pode ter na sua advocacia. Eu realmente espero que uma aula como essa, que é uma aula surpreendente, tenha ampliado os aspectos da sua visão sobre posse. E se você é aluno da especialização, vai lá, gente, no módulo dos efeitos jurídicos, porque lá você tem outros quadros muito mais profundos do que esse aqui, para verticalizar esse conhecimento. Ah, Simone, mas eu não tive dinheiro ainda para entrar na pós, eu quero muito entrar, mas ainda não estou podendo. Fica comigo na rede da advocacia protetiva. O que é essa rede da advocacia protetiva? É um grupo de profissionais da advocacia que cansou de ficar, fazendo malabarismo na vida real e resolveu tomar a decisão de entrar para um grupo de especialistas nesse assunto. Os alunos da rede, além de ter desconto, você já é aluno da rede, eu estou feliz que você está aqui comigo, descontos em todas as questões que dizem respeito ao Instituto Digital de Direito, ainda conseguem acessar toda a organização por tema das aulas que eu dou. Eu vejo vocês na próxima aula.